Olá, meus queridos alunos da Isolada de Português. Então, nós teremos mais uma aula, né? Mais uma aula extra, especial. Espero que vocês apreciem bastante e seja útil, tá bem? Bem, nós vamos analisar duas crônicas de Rubem Braga, famoso cronista, né, brasileiro, escreveu mais de 15 mil crônicas. Então, assim, a gente tem muito que aprender ao analisar os textos dele, tá bem? Não só na questão do gênero em si, mas nós aprendemos muito sobre a época em que ele viveu, né? Porque a crônica consiste justamente em fatos do cotidiano, né? Em se relatar fatos do dia a dia. Então, são cenas do cotidiano, né? Bem, vamos observar primeiro esta crônica aqui, Um Pé de Milho, de Rubem Braga. Nós vamos fazer da seguinte forma: eu vou ler o texto e vou parar em alguns trechos para nós considerarmos, então, a narrativa, tá certo? O que é que nós podemos começar a observar? Vejam bem, a crônica é um gênero textual narrativo, tipologia narrativa. Então, significa dizer o quê? Que nós temos personagem, temos um enredo, né? Isso, temos começo, meio e fim da história, né? Entre outros elementos. A especificação do lugar onde se passa a história, não é isso? Bem, mas vamos lá. Ele começa dizendo assim: os americanos, através do radar, entraram em contato com a Lua, o que não deixa de ser emocionante. Mas o fato mais importante da semana aconteceu com o meu pé de milho. Veja, então ele faz um contraponto aqui, né, com a Lua. Os americanos entraram em contato com a Lua pelo radar e ele diz que ele compara esse fato ao encontro dele com o pé de milho. Bem, logo aqui no início, eu gostaria de destacar para os senhores do cursinho uma questão aqui, né? A presença do narrador personagem, a presença da primeira pessoa, não é isso? Então, esse é um texto em primeira pessoa. Bem, aí ele começa contextualizando a cena principal. Ele começa, então, preparando o leitor para o elemento que ele vai tratar, né? O desenvolvimento, no caso, da cena principal, né? Ele diz assim: aconteceu que no meu quintal, em um monte de terra trazido pelo jardineiro, nasceu uma coisa que não podia ser um pé de capim, que podia, perdão, ser um pé de capim, mas descobri que era um pé de milho. Transplantei-o para o exíguo canteiro da frente da casa, secaram as pequenas folhas, pensei que fosse morrer, mas ele reagiu. Quando estava do tamanho de um palmo, veio um amigo e declarou desdenhosamente que, na verdade, aquilo era capim. Quando estava com 2 palmos, veio outro amigo e afirmou que era cana. Veja, isso é tudo ele trabalhando, contando, né, dando, então, detalhando o início, né, como surgiu aquele pé de milho, então, na casa dele, no quintal dele, certo? Eu destaquei aqui o exícuo, né, para a gente tratar aqui um pouquinho de vocabulário. Exíguo quer dizer que tem, né, proporções, pequenas proporções, é pequeno, apertado, acanhado. Então, ele disse: transplantei-o para o exícuo canteiro da frente da casa. Era um pequeno canteiro, né? Era apertado, era pequenininho. Bem, continuando, aí ele diz: sou ignorante, um pobre homem da cidade. Ele se colocando, então, na situação de não saber o que era, estava nascendo ali, né? Se era um pé de milho, se era apenas capim, se era um pé de cana, como afirmou o outro amigo, né? Mas ele diz assim: mas eu tinha razão. Ele cresceu, está com 2 metros, lança suas folhas além do muro e é um esplêndido pé de milho. Já viu, leitor, um pé de milho? Rubem Braga fala muito com o leitor nas crônicas dele. Ele tem como é que a gente pode dizer, esse traço, né? De falar sempre com o leitor, de chamar a atenção do leitor, algo que os alunos de cursinho, os alunos do médio, qualquer banca que sugerir uma crônica, né, nós não vamos poder agir dessa forma. Lembre-se que ele tem a licença poética para fazer o que ele desejasse dentro nos seus textos, né? Conduzir da forma que ele desejasse, logo, obedecendo aos padrões textuais. Mas, enfim, aos padrões básicos, né? Mas ele tem licença poética. No caso de falar com o leitor, nós só faremos isso aqui se a proposta
mandar, tá certo? Não, em muitos textos não se pode falar com o leitor. Então, mesmo sendo um texto em primeira pessoa, nós vamos manter esse tom, né, longe das propostas, a não ser que seja sugerido na temática, não é isso? E se tratando de uma narrativa. Na temática, não, perdão, na proposta. Se tratando de uma narrativa, porque alguns gêneros você vai ter que conversar com o leitor, os gêneros epistolares, por exemplo, as cartas. Mas aí é outra questão, outra abordagem. Nós estamos falando de crônica, tá bom? Aí ele diz assim: eu não, já vi o leitor um pé de milho? Eu nunca tinha visto. Como ele diz, ele é da cidade, né? Ele diz: eu sou um pobre homem da cidade. Aí ele continua: tinha visto centenas de milharais, mas é diferente. Um pé de milho sozinho, em um canteiro, espremido, junto do portão, na esquina de rua, não é um número numa lavoura. Quer dizer, ele quer dizer, é muito pouco, né? Para ser contado como uma lavoura. É um ser vivo independente. Suas raízes roxas se agarram no portão, e suas folhas longas e verdes nunca estão imóveis. Detesto comparações surrealistas, mas na glória de seu crescimento, tal como vi em uma noite de luar, o pé de milho parecia um cavalo empinado, as crinas ao vento, e em outra madrugada parecia um galo cantando. O que é que eu gostaria de destacar aqui para vocês? A questão da metáfora, das metáforas. Veja que pelo balançado pé de milho, né, que ele diz que ele sempre está em movimento, né, quando ele diz suas raízes se agarram no chão, eu acho que ele portão aqui. Suas raízes roxas se agarram no chão e suas folhas longas e verdes nunca estão imóveis. Quer dizer, por ele estar sempre em movimento, né, o vento balançando, então ele faz essas comparações aqui, essas metáforas. Ó. Ele disse: na glória de seu crescimento, tal como vi em uma noite de luar, o pé de milho parecia um cavalo empinado. Tá vendo? As crinas ao vento. E em outra madrugada parecia um galo cantando. Metáforas, certo? Vamos para. Ah, você pode perguntar, professora, mas na crônica tem que ter metáfora? Não, não, mas é um aspecto, né, de texto que pode existir em vários gêneros a propósito de tipologias, certo? Que pode surgir. Ele gosta muito de metáforas, ele usa muito metáforas nos textos, Rubem Braga. Continuando, ele diz assim: anteontem aconteceu o que era inevitável, mas que nos encantou como se fosse inesperado. Bem, minha gente, o que nós vamos iniciar aqui é a cena central da narrativa. Eu falo direto, né? Olhem, quando for crônica, quando a proposta exige uma crônica, você tem que narrar um fato do dia a dia, uma situação, melhor dizendo, do dia a dia. É como se fosse um retrato. Você tem uma fotografia e você vai descrever. Então veja o que é que ele faz aqui. Ele contextualizou, né? O título é O Pé de Milho, Meu Pé de Milho. Então, um pé de milho, perdão. Então ele começa ele não ia falar do milho sem contextualizar. Que milho é esse tão especial para ele, né? Como surgiu esse pé de milho? Então ele contextualizou. Mas a cena dele está aqui, ó. Ele disse anteontem, que era para ter uma vírgula aqui, né? Que é a adverbial deslocada, embora adverbiais, quando nós temos apenas uma palavra, é facultativo, mas eu gosto sempre de sugerir aos alunos que coloquem. Anteontem, vírgula, aconteceu que era inevitável, mas que nos encantou como se fosse inesperado. Meu pé de milho pendoou. Há muitas flores belas no mundo, e a flor do milho não será a mais linda, mas aquele pendão firme, vertical, beijado pelo vento do mar, veio enriquecer meu canteirinho vulgar, como fosse uma alegria que me fazem bem. É alguma coisa de vivo que se afirma com ímpeto e certeza. Meu pé de milho é um belo gesto da terra, e eu não sou mais um medíocre homem que vive atrás de uma chata máquina de escrever. Sou um rico lavrador. Olha que metáfora, eu nem marquei isso aqui, mas eu vou marcar agora. Sou um rico lavrador da rua Júlio Castilhos. Veja, ele diz que é um rico lavrador. Na verdade, isso aqui seria a concepção, né? Ele diz: não sou mais um medíocre homem que vive atrás de uma máquina, de uma chata máquina. Bem, Rubem Braga, se vocês forem verificar a biografia dele, ele escrevia para o jornal, né? Ele fazia crônicas para o jornal. Então ele vivia escrevendo constantemente. Tem uma dele muito famosa, O Padeiro,
já foi cobrado em concurso. Na verdade, já caiu em alguns concursos, né, o padeiro. Tem outra ótima que nós vamos estudar aqui, que também já foi solicitada em concurso. Então, assim, são textos que os alunos têm que conhecer bem e é importante essa análise, tá? Então, vejam, vamos lá. Esse último trecho aqui é a cena central da narrativa, né, onde ele descreve o momento em que o milho começa a florescer, começa, como ele disse, né, a flor do milho não é a mais bonita, ó, não será a mais linda, mas aquele pendão firme, vertical, né, beijado pelo vento do mar, veio enriquecer meu canteirinho vulgar, com uma força e uma alegria que me fazem bem. Ele ficou feliz de ver florescer aquele pé de milho, né? E ele está descrevendo então a cena, né, de ver o que aconteceu, descreve o que ele viu, né, anteontem, certo? Anteontem. E outra coisa, ele continua dizendo: é alguma coisa de vivo que se afirma com ímpeto e certeza. Meu pé de milho é um belo gesto da terra. Observe, outra metáfora, né? Porque gesto vem de humano, o humano é que faz gesto, mas quando ele fala gesto da terra, isso aqui é uma metáfora, certo? E depois ele diz: eu não sou mais um medíocre homem que vive atrás de uma chata máquina de escrever. Ele quis dizer aqui que ele não, ele tinha se enriquecido enquanto pessoa. Aquele pé de milho significou tanto para ele que no momento ele se sentia como um rico lavrador. Ele não era um rico lavrador, né? Mas ele se considerava agora um rico lavrador, certo? Da rua Júlio de Castilhos, porque ele se sentia rico por ter aquele pé de milho florescido, né, que no início foi cogitado se era mato, se era um pé de cana, mas ele acreditou no pé de milho, né, deixou crescer, num cantinho lá estreito, né, como ele fala aqui acima, ó, tá vendo? Ele diz, logo aconteceu, deixa eu ver aqui, ele diz, quando estava com 2 palmos, veio outro amigo, aqui, logo no início, né? Eles viu um monte de terra trazido pelo jardineiro, nasceu alguma coisa que podia ser um pé de capim, mas descobri que era um pé de milho. Transplantei-o para o exíguo canteiro da frente da casa. Então veio, né, na terra, e aí ele plantou lá no canteiro, que ele diz que é exíguo, ou seja, um pequeno canteiro apertado, acanhado, e ele cresceu e no final ele já estava florescendo, né? Então, muito boa essa crônica. Veja que na crônica não há magia, elementos mágicos, não há, certo? Cenas do dia a dia, do cotidiano, né? E os textos de Rubem Braga são belíssimos, muito bons de se ler, nós vemos muita questão da reflexão, tá? Nos textos dele. Nós vamos perceber isso bem aqui na crônica O Conde e o Passarinho, que é de Rubem Braga. Muito bom esse texto, muito bom, minha gente. Já foi cobrado bastante, como eu disse, né? Já foi cobrado em prova, com interpretação, bem como o padeiro, bem como a crônica O Pavão, né? Então são e muitas outras crônicas de Rubem Braga, tá? E vale muito a pena lermos. E não só a questão de assim ter caiu em prova, né? Mas é uma leitura muito boa, agradável, que vem a nos enriquecer, né? Bem, vamos começar então, vamos analisar então essa segunda crônica de Rubem Braga também, O Conde e o Passarinho, narrativa. Então nós temos que observar o quê? Que há um narrador, a personagem, o lugar, o tempo da história, não é? Começo, meio e fim. Neste caso é uma crônica, então vai focar em uma cena específica, certo? É uma crônica reflexiva, então ele para falar alguma coisa sobre a temática, associar algum princípio que foi aprendido ou que é sugerido no texto, tá certo? Aí você pode me perguntar, professora Ana Fabrícia, então toda crônica ela tem que ser reflexiva, argumentativa? Ela tem que ter essa reflexão ou alguma argumentação? Não, pode ser uma crônica futebolística, nós podemos ver uma crônica também humorística, tá bom? Mas Rubem Braga tem muitas crônicas reflexivas, nós observamos muitas crônicas reflexivas, onde se transmite algum ensinamento, onde ele argumenta sobre algum fato, certo? Importante para ele, algum assunto relevante. Vamos lá, vamos
observar o conde e o passarinho, tá? O conde e o passarinho. Tem muitas crônicas de Rubem Braga que fala de pássaros, questões do dia a dia mesmo. Ele tem uma que fala do pé de caju, que nasce, né, no vasinho da sala. Mas, enfim, vamos lá. Acontece que o conde Matarazzo estava passeando pelo parque. O conde Matarazzo é um conde muito velho, que tem muitas fábricas. Tem também muitas honras. Uma delas consiste em uma preciosa medalhinha de ouro que o conde exibia à lapela, amarrada a uma fitinha. Era uma condecoração, sem trocadilho, ou seja, era alguma coisa, ele tinha sido condecorado com aquela medalha, né? Bem, eu marquei isso aqui para a gente ver o seguinte: isso é a personagem principal da história dele, né? O conde, e ele trata do passarinho. Só que o passarinho, na crônica, ele não é personagem, tá certo? Animais, na crônica, a gente não tem dessa forma, porque ele não, ele não vai interagir na história, né? Mas ele é importante, obviamente, há tanto que está no título dele, né? O conde e o passarinho, no título da história. Bem, continuando. Ora, aconteceu também um passarinho. No parque havia um passarinho, e esses dois personagens, ele aqui, ele humaniza, tá vendo? O passarinho, tá bom? Porque ele fala como personagem. Na, na, no, na fábula, seria um personagem, obviamente. Né? No Conto Maravilhoso, ele assumindo características mágicas, né? Seria também um personagem, mas aqui é uma humanização que ele usa para o passarinho, tá? Aí ele diz: o conde e o passarinho foram os únicos da singular história narrada pelo Diário de São Paulo, era onde ele escrevia constantemente. Bem, aí aqui a presença da primeira pessoa, narrador-personagem. Ele está falando do conto do passarinho, mas ele se inclui na história. Quem conta a história se inclui. Então aqui nós já vemos a marca do narrador-personagem, tá? Então vamos lá, continuando. Aí, mais uma coisa, professora, então crônica tem que ser em primeira pessoa? Não. Nós podemos fazer crônica em primeira ou terceira pessoa, tá bom? O que vai lhe orientar, lhe guiar é a proposta de redação. E se a proposta não falar, professora, aí você opta, e você também deve olhar o tema, tá certo? Porque se o tema for, por exemplo, é, é, fale, redija uma narrativa, uma crônica, né, vamos dizer, com o tema meus conflitos familiares. Veja, aí já está subentendido que é a primeira pessoa, não precisa nem falar, tá? Então, a gente tem que prestar atenção a essas particularidades também. Continuando, aí eles devem conversar preliminarmente que entre um conde e um passarinho, prefiro um passarinho, torço pelo passarinho. Não é por nada, nem sei mesmo explicar essa preferência. Afinal de contas, um passarinho canta e voa. O conde não sabe gorjear nem voar. Bem, então aqui ele está contextualizando mais uma vez a cena que ele vai trazer para a gente já já, tá bom? Ele está contextualizando. A história se passa entre um conde e um passarinho. Então ele diz que torce pelo passarinho, gosta do passarinho, tá certo? E ele disse que não sabe explicar por quê, mas ele disse que o passarinho é, canta e voa, e o conde não. Mas aqui ele emprega em seguida uma metáfora. Veja bem como é importante a gente saber identificar esses aspectos de linguagem, né? Nós precisamos saber disso. Ele diz assim, ó, o conde gorjeia. Isso aqui é uma metáfora, tá bom? Isso é uma metáfora. O conde não gorjeia de fato, porque gorjeia é um verbo usado para pássaros, né? Para cantar, cantarolar dos pássaros. Bem, a Elisa, o conde gorjeia com apitos de músicas. E ele não pode cantar com apitos de usinas, perdão. Com apitos de usinas, barulheiras enormes de fábricas espalhadas pelo Brasil, vozes dos operários, dos teares, das máquinas de aço e de carne que trabalham para o conde. Olhe, veja bem, eu nem marquei isso aqui, ó. Das máquinas de aço e de carne. Ó, máquinas de carne aqui. Seriam quem? As pessoas, os operários, né? Que são metaforicamente chamados de máquinas de carne, certo? O que é uma metáfora? De uma forma bem assim, inicial, primária. A metáfora é essa comparação que nós temos, certo? O conde gorjear, quer dizer,
Ele cantarola, ele gorjeia como um pássaro, quando com o dinheiro que entra e sai dos cofres. Tá vendo? Outra metáfora. Então, ele fica feliz com isso. Por isso que ele, Rubem Braga diz que ele gorjeia com o dinheiro que entra e sai dos cofres, né? O conde é o industrial e o conde é conde porque é industrial. A questão do dinheiro, né? É industrial, tem indústrias, né? Isso eles. O passarinho não é industrial, não é conde, não tem fábricas. Tem um ninho, sabe cantar, sabe voar, é apenas um passarinho e isso é gentil ser um passarinho. Veja como interessante, né? Como é que pode ser gentil? É gentil ser um passarinho. Isso aqui também a gente poderia analisar, né? Isso poderia ser até uma questão de prova. Gentil em relação ao que é ser um conde, né? Porque ele falou aí do conde de uma forma muito o quê? Capitalista, a questão de pensar em dinheiro, né? Como industrial, ao que só pensa em produzir, falou de operários como sendo máquinas de carne, né? Aí ele continua dizendo assim: eu quisera ser um passarinho. Isso aqui é tudo uma reflexão, ó. Tudo uma reflexão de Rubem Braga sobre o passarinho e o conde. Ele vai dizer assim: eu quisera ser um passarinho. Não, um passarinho não, uma ave maior, mais triste. Eu quisera ser um urubu. Ele considera um urubu uma ave forte, entende? Mas ele fala também de ser mais triste. A gente não sabe exatamente a questão que ele quis dizer aqui, mas talvez ele achasse que o passarinho era muito, assim, feliz, muito alegre, né? Ele queria talvez, a intenção talvez fosse ser mais sério, mais introspecto, né? Bem, mas vamos lá. Entretanto, eu não quisera ser conde. A minha vida sempre foi orientada pelo fato de eu não pretender ser conde. Não amo os condes. Isso aqui vejo que está no plural, né? Então, eu não pretendo, ele disse que nunca pretendeu ser conde, não ama os condes. Observe. Então, se aqui ele está pluralizando, pode ser, está se referindo a uma, a uma classe, né? De pessoas que apenas visam ao lucro, né? Como um grande industrial conde. Aí ele continua. Também não amo os industriais, que eu amo Pierina e pouco mais. Pierina e a vida, duas coisas que se confundem hoje e amanhã mais se confundirão na morte. Então ele fala do sentimento, né? O que é que ele ama, né? Quem ele amava. Bem, entendo por vida o fato de um homem viver fumando nos três primeiros bancos e falando ao motorneiro. Entendo por vida o fato de um homem viver fumando nos três primeiros bancos e falando ao motorneiro. O que é o motorneiro? O motorneiro é o substantivo masculino, né, que se está para um indivíduo que trabalha com ou dirige algo motorizado, certo? O indivíduo que dirige um bonde, nesse caso. Aí ele diz: ainda ontem ou anteontem, assim escrevi. O essencial é falar ao motorneiro. O povo deve falar ao motorneiro. Se o motorneiro se fizer de surdo, o povo deve puxar a aba do paletó do motorneiro. Em geral, nessas circunstâncias, o motorneiro dá um coice. Isso é uma metáfora, né? Significa dizer que ele não ia aceitar, não ia gostar. Então, o povo deve agarrar o motorneiro, apoderar-se da manivela, colocar o bonde a 9 pontos, cortar o motorneiro em pedacinhos e comê-lo com farofa. Obviamente, isso é uma metáfora, tá? Ele está falando aqui da questão do povo precisar ser ouvido, né? Isso aqui é uma reflexão maior que a gente pode fazer posteriormente. Aí ele diz: quando eu era calouro de direito, aconteceu que uma turma de calouros assaltou um bonde. Foi um assalto imortal. Metáfora, mais uma vez. Quer dizer que não morreu, ficou na história, né? Essa questão desse assalto imortal. Marcamos no relógio quando nos deu na cabeça e declaramos que a passagem era grátis. O motorneiro e o condutor perderam rápida e violentamente o exercício de suas funções. Perderam também os bonés. Os bonés eram símbolo do poder. Desde aquele momento, perdi o respeito por todos os motorneiros e condutores. Aquilo foi apenas uma boa molecagem, paciência, um ato, né, errado, porque eles, como ele diz aqui, né, eles decidiram assaltar um bonde, mas assaltar no sentido assim, de que quiseram ir de graça, fizeram uma molecagem. O bonde era o transporte deles naquela época, né? O bondinho, né, de antigamente. Então, bem,
Então, ele fala dessa molecagem que ele fez. Aí ele diz assim, a vida também é uma imensa molecagem. Ele conta isso para chegar até a história do passarinho, viu? Do conde e o passarinho. Aí ele diz, a vida também é uma imensa molecagem. Olha aí a metáfora. Molecagem podre. Ele não gosta do que ele fez, né? Mas ele compara a vida, ele diz, a vida também. Quando poderás ser um urubu, meu velho Rubem? Isso é ele falando com ele mesmo, ó. Tá vendo? Quando poderás ser um urubu, meu velho Rubem? Né? Um urubu quer dizer poder voar, voar, ter asas, né? E ele disse que gostaria muito de ser um passarinho. Bem, tudo isso aqui que Rubem Braga falou, isso aqui é uma reflexão, tá? Então, isso tudo é reflexão para chegar até a história dele, do conde e o passarinho. Ele disse que nunca quis ser conde, né? Aí ele começa a dizer que não gosta do conde, que ele gosta da vida de Pierina. Depois pesquise um pouquinho, certo? Sobre quem era Pierina, tá bom? Depois eu pergunto na aula, na próxima aula, é, cada um dos seus horários, né? Nas nossas aulas habituais, no horário habitual. Aí ele diz assim, é, entendo por vida o fato de o homem viver fumando e falando ao motorneiro. Bem, então ele fala da questão do dia a dia, né? Só que ele diz que se a pessoa não é ouvida pelo motorneiro, ela pode insistir. Isso aqui também é uma reflexão maior, certo? Ele disse, se o motorneiro se fizer de surdo, o povo deve puxar a aba do paletó do motorneiro. Nessa circunstância, o motorneiro dá um coice, quer dizer, a pessoa está dirigindo um bonde, está prestando atenção, né, no caminho, ele vai querer ficar conversando e desfocar do que ele está fazendo? Claro que não. Bem, são questões do dia a dia que ele fala, e logo em seguida ele diz assim, fala da questão de direito, e quando ele fazia o curso de direito, né, que a turma de direito fez assaltou o bonde no sentido de que não, não pagaram a passagem, né? E fizeram alguns atos assim que ele chama, ele classifica como molecagem. Bem, aí ele compara a molecagem, né? A vida, ele diz a vida é uma molecagem, uma imensa molecagem. Ou seja, por questões às vezes injustas que acontecem, né? Então, continuando, ele diz assim: mas voltemos ao conde e ao passarinho. Ora, o conde estava passeando e veio o passarinho. O conde desejou ser que nem o seu Patrício, o outro Francisco, Francisco da Umbria, para conversar com o passarinho. Mas não era aquele, o São Francisco de Assis, era apenas o conde Francisco Matarazzo. Bem, para quem tem assim esse conhecimento independente, né? São Francisco de Assis é um santo da igreja considerado, né, na igreja católica, no qual ele fala com os animais, ele protege os animais. Então, aí diz que naquele momento que ele viu o passarinho, ele quis ser como o, o Francisco, São Francisco de Assis, né? Mas aí o que acontece? Ele, porém, ficou encantado ao reparar que o passarinho voava para ele. Ou seja, naquele momento, o conde se achou especial, né? Eles, porém, ficou encantado ao reparar que o passarinho voava para ele. O conde ergueu as mãos, feito uma criança, feito um santo, mas não eram mãos de criança nem de santo, eram mãos de industrial. Toda a reflexão que ele vai fazendo atrás, tá vendo? É uma crítica que tem muito grande aí, né? Dentro desse texto, né? Porque ele fala de mãos de industrial, de conde industrial, quer dizer, de alguém que vive, talvez, só focando em benefício próprio. Aí ele diz: o passarinho desviou e se dirigiu firme para o peito do conde. Ia bicar seu coração? Não, ele não era um bicho grande, grande, de bico forte. Não era, por exemplo, um urubu, era apenas um passarinho. Tá vendo a questão dele querer ser um urubu, né? Considera um bicho forte e tudo mais. Aí ele diz, de um bicho grande de bico forte, né? Aí ele diz, bicou a fitinha, puxou, saiu voando com a fitinha e com a medalha do conde. O conde ficou muito aborrecido. Achou muita graça. Ora essa, que passarinho mais esquisito. O passarinho chegou até o conde pensava que ele, né, que estava vinha até ele, ou seja, ele ia poder conversar com o passarinho, como talvez
São Francisco de Assis, né? Mas ele pegou a fitinha, né? Puxou e levou a medalha que o conde levava no peito. Você lembra da medalha? Aqui, ó. Ele diz aqui, ó. O conde tem também muitas honras, né? Um conde. Tem muitas fábricas, muitas honras. Uma delas consiste em uma preciosa medalhinha de ouro que o conde exibia à lapela, amarrada a uma fitinha. Era uma condecoração. Então, o passarinho chegou até o conde e carregou justamente a condecoração dele, né? Saiu carregando, na verdade, a fitinha, né? Porque diz aqui, ó, bicou a fitinha, puxou, saiu voando com a fitinha e com a medalha, né? Aí ele disse, que passarinho esquisito. E Rubem termina dizendo assim, isso foi o que o Diário de São Paulo contou. O passarinho, a esta hora, está voando com a medalhinha no bico. Em que peito a colocareis, irmão passarinho? Isso tudo aqui já é uma reflexão, tá? Em que peito a colocareis, irmão passarinho? Voai, 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 por entre as chaminés do conde, varando as fábricas do conde, sobre as máquinas de carne que trabalham para o conde. Voai, 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 passarinho, voai. Ou seja, ele não concordava, enfim, essa crônica toda, né? Mostra que não concordava com talvez aquele mérito que o conde tinha, ou nos méritos, as honrarias que ele tinha, né? E que ficou mais ele, na verdade, desde o início se coloca a favor do passarinho. Ele prefere os passarinhos, prefere conde, nunca quis ser conde. Então, dentro dessa segunda crônica, tem aqui uma análise dele, né, em relação, talvez, de direitos, né, de deveres, do que é certo, do que é errado, quando ele fala lá dos amigos que fizeram aquela molecagem, né, no bonde, não é isso? As coisas que ele se preocupa, do que ele gosta na vida, talvez de coisas simples, como conversar com o que ele considerava ser simples, né? Como conversar com o motorneiro, né? Que ele trata aqui, certo? Bem, e termina falando de questões simples, questões da vida, realmente, questões que poderiam ser simples, como um passarinho. Eles, o passarinho não tem nada, só tem o canto dele, né? E eles que, por isso, preferiam os passarinhos. E questiona logo no final, né? Eles, vai, passarinho, colocai varando das fábricas do Conde, sobre as máquinas de carne, os operários, está vendo? Que trabalham para o Conde, voai, voai, passarinho. Então, o que a gente quer salientar aqui? Primeiro, que neste último momento aqui, né, nós vimos a presença de uma reflexão de Rubem. Aqui nós temos a cena central, que é do conde e o passarinho, quando o passarinho se aproxima do conde e leva a fitinha com a medalha dele, né, a condecoração, certo? Todo esse contexto aqui é uma reflexão também sobre a vida, sobre importâncias, sobre o que é justo e talvez injusto, né? Quando ele diz que a vida é uma molecagem, em alguns momentos, obviamente, algumas injustiças, porque ele considerava injusto o fato de o conde ser tão condecorado, né? Ele dava valor mais às coisas simples, às pessoas simples, como o passarinho, né? O passarinho é um símbolo realmente de simplicidade, por quê? Porque ele não planta, ele não colhe, né? Mas ele sabe cantar, ele sabe voar, aí ele diz, e é apenas um passarinho, e isso é gentil, ser um passarinho. Né? Então, é um texto muito bom para a gente refletir, né? É uma crônica, obviamente, que tem muitos elementos, por isso que eu decidi trabalhá-la com vocês, certo? Para que vocês tenham conhecimento, tem muitas questões aqui metafóricas, tem muitas reflexões, né? Aí você pode falar, professor, então quando a senhora passar uma crônica, eu tenho que fazer uma crônica reflexiva, eu tenho que fazer assim como o Rubem Braga, toda essa reflexão que ele fez para chegar até a cena central. Não, se for uma crônica reflexiva, não necessariamente, né? Até porque cada crônica, ele se baseava em fatos do dia a dia e a partir de uma cena que ele observava, ele escrevia para o jornal, né? Obviamente, contando os aspectos literários, né? Argumentos. Então, Rubem Braga é um excelente escritor, né? Não é por acaso que é reconhecido
né, da forma que ele é. Mas, então, para atender a um concurso, o que é que eu tenho que lembrar na crônica? Que é uma narrativa, pode ser escrita em primeira ou terceira pessoa, descreve uma cena do dia a dia, né? E na qual você pode, se for uma crônica reflexiva, você pode trazer, então, uma abordagem daquilo, né? O que se aprendeu daquele momento, né? O que se aprende daquilo, o que é que fica de lição para aquela cena que você descreveu, tá? Então, recentemente eu passei uma crônica, e isso foi uma crônica em uma das minhas turmas, e eu coloquei a cena de uma pessoa, né, que estava trabalhando na limpeza de um rio. E aí ele estava muito poluído, e eu pedi para fazer uma crônica. Então, o que é que a pessoa poderia falar? Descrever quem era a personagem que aparecia na cena, né, principal. Então, dar um nome, caracterizar aquela personagem ali, falar porque, onde ela estava, o que estava fazendo, sem se referir à imagem, obviamente, né? A imagem é só de base para o texto. Então, não vai falar nessa imagem, naquela imagem, não. Então, fulano de tal, atribuir um nome, o que ele estava fazendo, o que ele pretendia, por que ele estava ali, por que era necessário, o que as pessoas haviam feito, por quanto tempo ele trabalhou. Então, descrever bem a cena, começo, meio e fim, né? E depois você poderia falar, então, de uma lição, o que foi que as pessoas, a população ali ribeirinha, aprendeu daquela persistência né, do homem em limpar o rio, né? O que é que o homem talvez tenha pensado no final do seu trabalho, do dia de trabalho, né? Então, a questão da conscientização, da preservação do meio ambiente, né? Conscientização realmente do cidadão. Então, enfim, eu gostaria que vocês pensassem direitinho no gênero crônica, é um gênero muito bom de se trabalhar, muito recorrente em prova, tanto na interpretação quanto na produção textual, tá? E aqui eu quero que vocês pensem nessa imagem, tá? Aqui está a referência de onde tem a imagem, a fonte da imagem, e aqui nós temos, ó, as melhores viagens da minha vida eu fiz sem sair do lugar. Então aqui mostra, né, o que tem no livro. No livro, com o livro você pode imaginar os cenários, as personagens, né, os enredos, como o escritor do livro, né, conduz a história, né, como ele envolve naquela, naquele enredo, né, o que você aprendeu, o que é que você aprende. Geralmente a gente aprende muita coisa nos livros, né, geografia, ciências, história, né, Volta ao Mundo mesmo, 80 dias de Júlio Verne, que eu sempre incentivo, entre, obviamente, muitos outros clássicos, você aprende muita coisa de geografia, né? Então, e muitos outros livros, né, de ficção, a gente aprende muita coisa de ciências, questões de história, como uma vivência, e se torna um conhecimento de mundo, né? O aluno precisa ter conhecimento de mundo, e esse conhecimento de mundo é adquirido, obviamente, pelas leituras, né? Então, Cecília Meirelles tem livros, obras maravilhosas, Clarice Lispector, né? Rubem Braga com a coletânea de crônicas ótimas. Cecília Meirelles é se destaca muito na poesia, né? Mas ela tem também crônicas publicadas, crônicas maravilhosas, certo? E para citar apenas alguns livros e algumas obras, né? Porque se nós fôssemos citar todas, não teria mais nem fim, tá? Mas são apenas algumas obras, alguns livros que eu sempre recomendo, bem como, apesar de orientar a leitura dos clássicos, eu sempre falo para os meus alunos, né? É importante nós lermos por prazer. Muitas vezes nós lemos por obrigação, às vezes é passado um livro e sugerido o seu trabalho na escola, mas não podemos esquecer, certo? Não se pode esquecer de que a leitura ela enriquece, certo? Ela enriquece. Com certeza ninguém se arrepende do que produz, né?
enquanto ser humano, do que lê, do que estuda. Então, quero todo mundo lendo e se enriquecendo culturalmente, tá certo? Um abraço para todos, que todos tenham um excelente dia e um beijão. Até a próxima aula.